Ashrecha Israel, mi kamocha am nosha ba'Hashem. Bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Eterno. Estas maravilhosas palavras de despedida do mestre Moshe Rabbeinu são talvez a mais significativa expressão de otimismo e de emuná que define o segredo da existência do povo de Israel e da sua continuidade. Houve duas personalidades históricas extraordinárias que deixaram impressões inolvidáveis em Israel e no mundo inteiro. 5 séculos distanciaram um do outro, mas em diversos aspectos eram muito semelhantes. Ambos eram autores de importantes obras literárias que se tornaram parte íntegra das Escrituras Sagradas. Ambos foram, durante 40 anos, incontestáveis líderes supremos de seus povos. Aqui acaba a semelhança entre os dois, pois no que concerne às suas atitudes para com a vida, se distanciaram um do outro, como dois seres humanos radicalmente diferentes, extremamente opostos até. Os homens que temos em mente aqui são Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, e Shlomo HaMelech, o rei Salomão. Os mestres de abençoada memória relatam que, no declinar dos seus anos, Shlomo HaMelech comparou a sua carreira com a de Moshe Rabbeinu, chegando à conclusão de que todos os seus sucessos e realizações empalidecem, tornam-se insignificantes quando comparados com a obra espiritual que o imortal profeta nos legou. Esta constatação foi uma horrível experiência e um golpe humilhante para aquele orgulhoso rei. Ele não foi capaz de compreender a razão de ficar relegado a uma posição inferior. Acaso ele não era mais poderoso do que Moshe Rabbeinu? Acaso não vieram reis e príncipes à sua corte para lhe prestar homenagem e para lhe pagar tributos? Acaso não vieram de toda parte do mundo reis e rainhas à procura de seus valiosos conselhos ou para se deleitar com a sua brilhante sabedoria? Por que então a história universal há de considerar as suas realizações e o seu valor pessoal como sendo menos significativos que aqueles de Moisés, de Moshe Rabbeinu? E o rei Salomão, Shlomo HaMelech, empenhou toda a sua paixão impetuosa para atingir a estatura do imortal profeta. Bikesh Kohelet lihiot kemoshe. Kohelet quis ser tão eminente e tão importante como Moisés. Mas a sua tentativa e a sua ambição acabaram numa triste frustração e num fiasco total. Uma voz divina advertiu-o que nunca alcançaria a elevada posição de Moisés, como está escrito: Velokam navi od beIsrael que Moshe asher yerao Hashem panim el panim. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés. Este relato dramático dos mestres é profundamente significativo. É verdade, dizem os sábios, Salomão possuía riqueza, glória, poder, ele gozou de luxo, de prazeres jamais alcançados por qualquer outro ser humano. Ele foi abençoado com uma vida de contentamento e de paz, poupado de turbulências e contendas, de lutas e guerras. Todavia, quando as suas forças começaram a enfraquecer, quando ele começou a compreender a aproximação do momento derradeiro, e que mais dia menos dia havia de seguir o caminho infalível reservado a todos os seres vivos, que a morte havia de privá-lo de todos os bens materiais e prazeres que acumulara durante a sua vida, ele ficou desanimado e angustiado. A sua interpretação da vida, definição essa escrita no crepúsculo da sua carreira, é uma das mais melancólicas e mais mordazes da literatura universal. Havel Havalim, Amar Kohelet,
Havel Havalim, Hakol Havel. Vaidade de vaidades, diz Coelet, o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Do outro lado, a vida de Moshe Rabbeinu foi uma ininterrupta atribulação. Desde a tenra infância, quando, para lhe salvar a vida, foi colocado num cesto de vime, exposto de forma desamparada às correntezas do Nilo, até o último suspiro, ele só conheceu desgostos, duro trabalho, incalculáveis aborrecimentos. Mesmo o maior sonho da sua vida, o seu desejo de poder entrar na terra prometida, chefiando o povo que ele ajudara a redimir da escravidão egípcia, foi-lhe negado quando ele se encontrava então à beira, no limiar da terra de Canaã. Ele foi atacado pelos Datãs, pelos Abirams, difamado pelos Korah e a sua camarilha, enganado pelos observadores, pelos espias, que se viu obrigado a mandar para espiar a terra prometida e para verificar se ela era de fato assim tão frutífera, tão fértil. O Erev Rav, esta plebe mista, oportunistas, que se aproveitaram da confusão reinante durante a saída do Egito, os verdadeiros responsáveis pela fabricação do bezerro de ouro durante a ausência de Moshe, esses instigadores amargaram a vida do grande profeta, desprestigiando-o constantemente. Todavia, qual foi a bênção que Moisés outorgou ao seu querido povo nos últimos dias da sua vida? Ashrecha Israel, mikamocha amnosha ba'Hashem. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Eterno? Mais espantoso ainda é aquilo que aconteceu aos seus grandes esforços, isto é, os enormes empreendimentos dessas eminentes figuras universais. Logo após a morte de Shlomo, o rei Salomão, o seu poderoso império, que ele consolidara durante tantos anos, começou a desintegrar-se. Durante o reinado do seu sucessor, o império se dividiu em dois reinos, norte e sul, desmoronando-se completamente pouco tempo depois. Mas quando Moisés deixou esta vida terrestre, o povo de Israel viveu na terra que lhe foi prometida pelo Eterno, dando a Israel e à humanidade inteira juízes instruídos, profetas inspirados e dedicados escribas, que até hoje em dia animam e inspiram corações e mentes do homem. A questão é, por quê? Normalmente, pensando em termos do nosso século XX, seríamos inclinados a esperar resultados e atitudes opostos da parte desses dois vultos proeminentes. Seria mais lógico se Moisés deixasse esse mundo cheio de pessimismo, decepcionado, amargurado, cheio de rancor contra o seu destino e o seu povo, chegando à conclusão que Havel, Havalim, vaidades das vaidades. Toda esta vida é uma corrente ininterrupta de dores e sofrimentos, enquanto o desânimo e a tristeza de Salomão são absolutamente injustificáveis e sem motivação. Ao contrário, revivendo e recordando a sua brilhante carreira, Salomão teria toda a razão para expressar gratidão e reconhecimento por todos os bens e bênçãos que o Criador lhe outorgou. A chave desse enigma deve ser procurada na característica psicológica desses dois grandes homens. Salomão é descrito no Tanar como Chacham Mikol Adam, o mais sábio dos homens. A sua especulação e a sua maneira de pensar brotaram do seu profundo intelecto. Ele foi um inteligente político e tático, um homem que possuía muita agudeza. Moisés, do outro lado, nunca é descrito no Tanar como sendo um Chacham, um sábio. A Escritura considera-o sempre como sendo um Navi, um profeta por excelência, um homem com uma profunda religiosidade e fé, como pastor devoto e abnegado do seu povo. Pode ser que, enquanto esses
2 líderes eram jovens, que não houvesse diferença notável nas suas atitudes e que a diversidade só se tornou evidente quando se aproximaram ao crepúsculo da vida. Quando Salomão começou a sentir sobre si a mão pesada da idade, tornou-se angustiado e triste. Para que servem todas essas conquistas sociais e políticas? Para que servem essas alegrias de ontem? Tudo se foi. Somente as recordações passavam lentamente, deixando na sua alma um efeito entristecedor, por saber que os prazeres e o luxo desapareceriam para sempre. Quando Salomão foi forçado a defrontar-se com o destino de todos os seres humanos, ele não pôde encontrar na sabedoria a força para sustentá-lo. Só lhe restou uma coisa: lamentar e gemer. Havel, Havalim, Hakol, Havel. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Moisés, do outro lado, teve emuná, fidelidade. Ele estava robustecido pela couraça poderosa e inquebrantável, que lhe deu coragem para defrontar-se com o desastre e a morte. E mesmo assim contemplar acima de tudo a presença divina, Shekinah. A sua alma estava impregnada de coragem e otimismo, porque sabia que Meoná Elohei Kedem, o Mitachat Zeroot Olam, o único refúgio da nossa vida é o eterno, e por baixo sejam os braços eternos. Vayagaresh mipanecha oyev vayomer hashmed. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: aniquila-o. E foi essa força que o moveu a abençoar o seu povo nas últimas e derradeiras horas da sua vida e a falar-lhe cheio de confiança a respeito do seu futuro. Relatando a vida de Moshe Rabbeinu, a Torá testemunha que até o último momento, Lo ka'ata eno, não se lhe escureceu a sua vista. Graças a essa fidelidade ao Deus bendito, ele olhava esperançosamente para o futuro, servindo então como um exemplo para o povo de Israel. Façamos então entrar esta sólida confiança em Deus em nossos corações, e o Eterno nos há de abençoar com alegria e com paz a todos nós, monoteístas no Ahids, juntamente com Am Israel, Medinat Israel, com toda a congregação dos justos neste mundo e com a concretização dos nossos desejos. Ao aproximar-se do auge do seu discurso, o Cântico de Haazino, Moisés começou a falar por meio de paradoxos. Como uma introdução a este grande poema, Moisés profere frases que contêm uma afirmação e, no mesmo fôlego, a negação de tal afirmação. O mais impressionante de tudo é que essas frases refletem de forma fiel o que havia passado e o que viria a ocorrer com o povo de Israel. Estamos nesse instante diante do líder que tenta, durante todo o seu discurso, que se estende por todo o livro de Deuteronômio, influenciar o povo a aceitar e adotar a lei da Torá como a constituição do Estado a ser criado. Ele elogia a Torá, realçando suas várias virtudes, sua verdade divina, e até mesmo ameaça o povo com um destino cruel, caso se desvie do seu caminho. Com muita dedicação e paciência sem limites, tratou de ensinar ao povo as várias leis da Torá, sempre afirmando serem estas a essência da vida, na qual se oculta o bem absoluto. De fato, Moisés realizou uma campanha de convencimento enérgica e agressiva, com o objetivo de influenciar o povo para que fizesse da Torá o prenúncio e o objetivo das suas vidas. No entanto, quando estava por terminar o seu discurso, ele declara o seguinte: ordenou Moisés aos levitas, dizendo: devereis tomar este livro da lei e o colocar ao lado da arca da aliança do Eterno, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Porque eu conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz.
Eis que ainda vivendo eu hoje convosco, tendes sido rebeldes contra o Eterno, e quanto mais depois da minha morte. Congregai diante de mim todos os anciãos de vossas tribos, e eu falarei estas palavras aos seus ouvidos, e tomarei por testemunha contra eles os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que eu vos tenho ordenado. Deuteronômio 31, 25 a 29. Estas são as palavras mais estranhas de Moisés. Vejam, diz-lhe Moisés: bem sei que a Torá não é para vocês. Sei claramente que vocês vão abandoná-la. Vocês vão abandonar o seu jugo imediatamente após a minha morte. Agora já sei que esta lei não combina com vocês e estou convencido de que não vão respeitá-la. Por isso eu peço que guardem o livro da Torá e guardem-no na arca da aliança, para que sempre se lembrem que não estão cumprindo a Torá. Será que é assim que deve se expressar o líder que deseja o bem do seu povo? Será que falando desse jeito, Moisés poderia despertar a confiança do povo na lei da Torá? E por que a outorgou ao povo, se sabia de antemão que este povo, no caso, não iria obedecê-la? Que legislador é este que impõe leis que são impraticáveis? Constatamos que Moisés disse essas coisas de forma consciente, com o claro intuito de esclarecer algumas verdades ao povo. Nada é mais eficaz para provar a origem divina da missão de Moisés do que o conhecimento prévio e a revelação posterior daquilo que viria a ser o comportamento do povo no futuro, conforme expresso nos versos 27 e 29. Se Torat Moshe, se a lei de Moisés, conforme certas pessoas costumam chamar a Torá, fosse de fato uma lei criada por Moisés, ele teria feito aqui uma bobagem indescritível. O que poderia ser mais ilógico do que outorgar ao povo leis diametralmente opostas ao seu modo de pensar e ao seu caráter rebelde, a ponto de o próprio legislador anunciar que o povo vai dela se afastar, e nos séculos vindouros abandoná-las quase que por completo? E vejam como a última linha de defesa para estimular o povo a cumprir a lei, assim mesmo, o legislador não encontra mais ninguém para testemunhar a seu favor, além dos céus e da terra. Rabino Shimshon Hirsch. Sob um prisma atual, tudo isto se torna ainda mais interessante. Se observarmos sob uma perspectiva histórica, nós podemos constatar o quanto Moisés estava correto e como ele conhecia bem o seu povo. De fato, o povo rejeitou a Torá e a observância das suas mitzvot. A história de Israel, desde os idólatras da geração imediatamente posterior a de Josué, até aos judeus seculares da nossa época, reflete a tensão existente entre a Torá, que foi imposta aos judeus, e as constantes tentativas de se livrarem do seu jugo, das suas mitzvot, para que então pudessem viver como todos os outros povos, expressando de modo secular tanto a personalidade da nação como a dos indivíduos que a compõem. Moisés previu tudo isso e quis dizer algo com as suas palavras. Ao anúncio da rebeldia permanente, Moisés agregou um anúncio totalmente oposto, à profecia da lealdade contumaz à Torá. E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá a seu favor em testemunho, pois este não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço o seu impulso. Deuteronômio 31, 21. Nós vemos assim, em um único verso, as duas tendências contraditórias. Por um lado, Moisés sabe do impulso reinante entre os Bnei Israel de afastar-se da Torá e anuncia-lhes que eles serão atormentados por desgraças decorrentes desse afastamento. Mas, por outro lado, Moisés avisa-os que seus impulsos não poderão ser vitoriosos, pois sempre permanecerão de forma umbilical ligados à Torá, já que este cântico responderá contra eles em testemunho. Para muitos comentaristas, cântico significa, além do cântico em si, toda a Torá.
O testemunho a ser prestado é a própria sobrevivência da Torá. É o fato de que jamais será esquecida. É o fato de que sempre, em todas as gerações, haverá aqueles que, apesar de tudo e de todos, todos que dela se afastam, continuará então a ser respeitada fielmente, ainda que por um remanescente. Observamos assim mais uma profecia de Moisés. A declaração, pois este não será esquecido da boca da sua descendência, é um testemunho claro da sua clarividência. Vejamos como essa dicotomia foi vista por um infeliz poeta e escritor dilacerado entre dois mundos. Eles viviam na companhia desse livro, segundo o qual realizavam os seus direitos civis. Disto era impossível afastá-los. Nisto eram fortes e admirados, e como se dedicaram ao estudo desse livro, não perceberam muito as mudanças que ocorreram ao seu redor. Povos conheceram a glória e a decadência, países floresceram e murcharam, revoluções tempestuaram a face da terra, e eles, os judeus, permanecem debruçados sobre seu livro, sem perceber a tempestade do tempo que passou por sobre as suas cabeças. Heinrich Heine, no ano de 1830. Lembremos-nos que, por muito tempo, não foi possível estudar a Torá, nas condições ideais de um campus universitário, de uma yeshiva. A humanidade nunca criou reservas ambientais nas quais os esforçados estudiosos da Torá pudessem estudar com tranquilidade. Muito pelo contrário, a história está repleta de sucessivas tentativas, sejam elas violentas ou sedutoras, para fazer a todo custo que o estudo da Torá se interrompesse e a sua observância então caísse no esquecimento. O martírio judaico e a morte pela santificação do nome do Eterno, Al-Kiddush Hashem, são a história maravilhosa escrita por aqueles teimosos que ousavam não esquecer. Mas Moisés não respondeu a estas perguntas, digamos que foram feitas, as questões que foram levantadas. Antes mesmo que a história acontecesse, Moisés incluiu dois opostos em um único verso, ensinando com isto o segredo do destino judaico aos filhos de Israel. Ele lembrou-lhes que iriam desviar-se dos caminhos da Torá, mas ao mesmo tempo avisou-os que este não será esquecido, este cântico não seria esquecido da boca da sua descendência. E é esta aparente contradição que explica a maravilha da eternidade da sobrevivência do povo de Israel, que vive e sobrevive, apesar de tudo o que lhe sobrevém. A Torá, disse-lhe Moisés, é de origem divina, não é fruto das mentes privilegiadas de um povo. Por isso, ela é imposta ao povo de Israel, necessariamente gerando o perigo de muitos virem a se afastar dela. Pois como não foi escrita a partir de vivências e experiências do povo, tal e qual ocorre com a legislação de todos os países, os impulsos naturalmente se opõem e resistem a ela. No entanto, justamente por não ser uma criação humana, ela foi agraciada com a eternidade e jamais desaparecerá. Ao contrário do que aconteceu com outras religiões ou outros credos ou outras filosofias. E o mais importante, a divindade da Torá é a garantia de que sempre serão encontradas pessoas do povo de Israel que irão amá-la e ligar-se a ela profundamente, conforme aconteceu ao longo da história e conforme nós percebemos também pela experiência de monoteístas, mesmo não judeus que ligaram-se à Torá por meio dos 7 princípios universais e compartilham exatamente do mesmo destino do povo de Israel. Neste ano, o dia mais sagrado do calendário judaico, chamado Yom Kippur, o dia da expiação, conhecido como Shabat. No dia de Yom Kippur, a ideia é a desconexão do nosso lado físico para podermos nos conectar com a força total do nosso lado espiritual. A partir do pôr do sol da sexta-feira até a saída das estrelas do sábado à noite, os judeus de todo o mundo, os israelitas de todo o mundo,
praticam um jejum. Porém, não apenas em Yom Kippur, é claro, é um dia especial de conexão espiritual. Os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur são chamados de Aseret Yemei HaTeshuvah, ou os 10 dias de Teshuvah, os 10 dias de retorno. A Teshuvah é o retorno aos caminhos corretos, a volta ao ponto inicial, a volta ao ponto aonde o Eterno deseja que todo ser humano esteja. Todo aquele que errou pode se arrepender e decidir não voltar mais a errar. Explica o Rambam Maimônides nas Leis de Teshuvah, no seu livro Mishnei Torah Yad Hazaká, que apesar de podermos nos arrepender durante todo o ano por nossas transgressões, nesses dias a nossa Teshuvah é mais efetiva e recebe uma ajuda especial dos céus. Mas, observando com cuidado as leis de Teshuvah do Rambam, há algo que nos chama a atenção. No 5º capítulo, ele começa a descrever o livre-arbítrio que foi dado ao ser humano, como está escrito. A possibilidade foi dada nas mãos de cada ser humano. Se ele quiser se inclinar para o lado bom e ser um tzadik, um justo, a possibilidade está em suas mãos. E se ele quiser se inclinar para o lado mau e ser um rachá, um malvado, a possibilidade também está em suas mãos. E isto desperta duas perguntas. Em primeiro lugar, qual a conexão que existe entre o livre-arbítrio e a teshuvah? E em segundo lugar, o livre-arbítrio é a base do nosso relacionamento com o Criador do mundo. Sem o livre-arbítrio, isto é, a possibilidade de escolher o bem ao invés do mal, não poderia haver um sistema de castigo e recompensa. Então, se é um conceito tão importante e fundamental, por que o Rambam esperou até as leis de Teshuvah para falar sobre o livre-arbítrio e não mencionou nada na primeira parte, chamada Yesodei HaTorah, Fundamentos da Torá? Há também algo nas leis de Teshuvah que se choca com um dos conceitos mais aceitos pela psicologia moderna. Existe hoje uma forte crença de que a maioria dos nossos comportamentos negativos são apenas sintomas de problemas maiores que estão embutidos na nossa psique. Portanto, muitos psicólogos buscam nas experiências passadas dos pacientes as causas que geraram um mau comportamento ou atitudes inadequadas. Por exemplo, uma pessoa que está sempre caluniando e depreciando os outros pode ser um indicativo de baixa autoestima, enquanto uma personalidade abusiva pode se manifestar em uma pessoa que foi abusada no passado. Porém, ao observarmos as leis de Teshuvah do Rambam, parece que ele ignora completamente este conceito. O Rambam se alonga em 10 capítulos para descrever como deve ser a Teshuvah completa. Por exemplo, ele descreve que a pessoa que cometeu erros deve abandonar seus maus atos, sentir remorso, arrependimento, expressar verbalmente suas transgressões, por meio do que chamamos de vidui, confissão, e se comprometer a não voltar a cometer os mesmos erros. Porém, as motivações e experiências passadas do transgressor, que podem ser os verdadeiros motivadores dos seus erros, não são mencionados. Será que o Rambam discorda da psicologia moderna? Por que a raiz dos nossos erros não é levada em consideração nas leis de Teshuvah? Explica o Rav Yohanan Zweig que a resposta está em uma interessante passagem do Talmud. No Tratado Yomá 22b, que fala exatamente sobre Yom Kippur, nós temos o questionamento do porquê de Shaul HaMelech, do rei Saul, que cometeu apenas uma transgressão, foi punido com um decreto de morte celestial, além de a monarquia ter sido retirada para sempre da sua família, enquanto David HaMelech, o rei Davi, que cometeu 2 transgressões, apesar de ter sido castigado por seus erros, permaneceu com a monarquia em sua família e não recebeu um decreto de morte celestial? A pergunta fica ainda mais difícil quando observamos quais foram os erros que cada um cometeu. Davi errou no caso de Bathsheba e também errou de ter contado o povo judeu de forma direta, algo que é explicitamente proibido e que causou a morte de 70.000 israelitas. Esses dois erros parecem ser muito pesados, muito mais pesados do que o erro que Shaul HaMelech cometeu e que recebeu o comando de Deus de exterminar o povo de Amaleque e destruir todos os seus pertences. Mas teve misericórdia do rei Agag
e poupou a sua vida, além de deixar vivo o gado de Amaleque, um ato aparentemente bem mais leve, uma simples omissão. Então, por que Davi foi tratado de maneira preferencial, se seus erros parecem ter sido muito mais graves? A resposta está na diferença de comportamento entre Shaul HaMelech e David HaMelech, depois dos erros cometidos. Quando o profeta Natan repreendeu Davi, após o seu erro com Batseba, ele respondeu o seguinte: eu pequei contra Deus. No livro de 2 Samuel 12:13. Shaul também, quando repreendido pelo profeta Shmuel, confessou: eu pequei, pois transgredi as palavras de Deus. 1 Shmuel 15:24. Aparentemente, não há nenhuma diferença entre o arrependimento dos dois. O problema está na continuação das palavras de Shaul HaMelech, pois eu temia o povo e cedia às suas reivindicações. Enquanto Davi simplesmente assumiu que pecou, Shaul tentou encontrar desculpas que justificassem o seu erro, atribuindo a pressão feita pelo povo como a causa do seu erro, do seu pecado. Ao tentar buscar uma desculpa, Shaul estava tirando de si, ou tentando tirar de si, a responsabilidade pelo seu erro. Pelo fato do elemento mais importante da teshuvá ser a aceitação da responsabilidade completa pelos nossos erros, ao invés de ficarmos buscando em quem colocar a culpa, o arrependimento de David HaMelech foi aceito como uma teshuvá completa, enquanto o arrependimento de Shaul foi incompleto. Este é o grande problema de tentar conectar nossos maus comportamentos atuais com experiências passadas, pois normalmente nos leva a tirar de nós a responsabilidade pelos nossos erros. Quando estamos fazendo teshuvá pelas transgressões que cometemos, a Torá quer que mantenhamos o nosso foco apenas nos nossos atos atuais, pois devemos aceitar a responsabilidade completa por nossas transgressões. Qualquer tentativa de identificar os nossos erros como meras manifestações de experiências passadas é, na realidade, uma tentativa de diminuir a nossa culpa. É por isso que o Rambam deixou o assunto de livre-arbítrio para ser tratado apenas nas leis de teshuvá, pois é a habilidade de escolher o certo ao invés do errado que nos torna completamente responsáveis pelos nossos atos. Traços de caráter e experiências passadas podem aumentar o nosso desafio, mas não afeta nossa habilidade de fazer escolhas corretas. Podemos ter certas propensões e inclinações naturais, mas isto não tira o nosso livre-arbítrio. Por isso, ninguém pode atribuir seus erros às suas dificuldades passadas, a traumas, pois, em última instância, a pessoa tem a força e o discernimento de fazer a escolha correta. Portanto, a Torá não discorda do conceito utilizado na psicologia. A análise psicológica da pessoa com problemas e dificuldades pode ajudar a definir os desafios enfrentados por ela e a melhor forma de encaminhá-la. Mas, se for usada para tirar da pessoa a responsabilidade por seus atos, então se torna algo muito negativo e fará com que esta característica ruim se enraize cada vez mais, pois ao invés de se esforçar para mudar, a pessoa vai buscar sempre desculpas para justificar os seus maus atos. Toda cura vem de Deus, tanto física quanto espiritual. No período chamado Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de teshuvah, de arrependimento, de retorno, em especial no dia de Yom Kippur, Deus nos ajuda a retirarmos todos os obstáculos e barreiras que nos dificultam fazer o que é correto. Mas antes temos de fazer a nossa parte. Certamente, o principal caminho para que Hashem retire todas as dificuldades é assumirmos, sem buscar desculpas, as nossas próprias culpas. Gemar Hatimat Tová para todos e até uma próxima oportunidade em Mircea Hashem.